É, pessoal, temos muitas novidades envolvendo o Superman Legacy. E dessa vez é uma discussão polêmica envolvendo o Superman, como sempre. Só que essa daqui é a velha discussão de Superman. Eu acho que é a discussão mais velha que se tem na história do Superman. O Superman tem que ter cueca ou não tem que ter cueca? O James Gunn falou no Twitter dele pela primeira vez sobre isso. E além disso, também tem novidades de Superman e Lois. Porque olha, Superman e Lois vai ter uma quarta temporada. Sim! Pode comemorar. Eu acredito que a CW renovou Superman e Lois. E o mais inacreditável, eles cancelaram Gotham Knights. Mas vejam só, a CW fazendo algo inteligente. Cancelou a série ruim, renovou a série boa. Eu não acredito nisso. Muito bem, vamos comentar tudo isso depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E muito bem, vamos começar falando sobre o Superman Legacy e a polêmica da cueca do Superman. E isso aconteceu ontem, que ele fez um tweet lá homenageando o Superman, porque era o dia do Superman. E o James Gunn disse que estava honrado em fazer parte da história do Superman, de poder fazer uma história sobre o Superman e tudo mais. Ele inclusive postou uma imagem com várias versões do Superman ao longo dos anos, que são bem legais. Isso tudo para deixar bem claro o quanto que o visual do Superman mudou ao longo das décadas. E uma das pessoas no tweet perguntou pro James Gunn se o Superman dele teria a cueca ou não. E o James Gunn deu uma resposta bem sincera, porque ele disse bem assim, ó: está indeciso, estamos fazendo quantidades incríveis de artes conceituais agora com ambos, ou seja, com cueca e sem cueca. E usaremos qualquer versão que pareça melhor. E aqui vem a coisa mais importante que ele falou nessa frase dele. Para mim, os aspectos mais importantes do personagem vão além da cueca. E poxa, eu gostei muito do jeito que ele respondeu. Porque ele, como uma pessoa que entende bastante do personagem, ele tem noção que tem vários elementos ali de um personagem que você não pode tirar. Porque se você tira o azul, por exemplo, do uniforme do Superman, né, você está praticamente matando, né, o símbolo do Superman. A mesma coisa que o símbolo S e a capa vermelha. Agora, a cueca eu não sinto que está no mesmo patamar, né, que o símbolo e a capa e o tecido azul ali. Acho que são coisas completamente diferentes. Gostei muito da sinceridade quando ele diz: olha, se o melhor design for sem cueca, a gente vai usar sem cueca. E é assim que tem que ser, sabe? Quando você vai fazer um visual de um personagem de super-herói, você tem que estar sempre querendo levar para o melhor visual possível dentro do contexto e estilo da história. Porque assim, ó, a cueca, nos últimos 10 anos, desde o reboot dos 952, que foi quando o Jim Lee fez aquele design do Superman com um pouco mais de armadura, e o Superman sem cueca, deixando o Superman cânone pela primeira vez sem cueca, aquilo pegou uma imagem muito negativa pro Superman. Até porque aquele Superman dos 952... ele nunca emplacou. As pessoas nunca de fato gostaram muito daquele Superman. E olha que ele chegou a ser escrito pelo George Pérez. Mudou 300 escritores, nunca conseguiram fazer aquele Superman funcionar. Tanto é que no final ele acabou até morrendo. E trouxeram o Superman do pós-crise de volta, uma mega narrativa para justificar as coisas acontecendo ali. Então a grande referência do Superman sem cueca era esse Superman dos 952, que era um Superman mais dark, edgy, exagerado. Aí isso em 2011. 2013, o que acontece? Vem o Homem de Aço. E o Homem de Aço também é um Superman sem cueca. E o Superman do Snyder, ali no Homem de Aço, já foi aquela polêmica, né? Que o filme não foi bem recebido, que o Superman mata, que o uniforme não é colorido o suficiente, que não sei o quê. E aí, de novo, o Superman sem cueca recebe um asterisco de polêmica em volta dele. Pra piorar, teve as animações da DC, que começaram a colocar o Superman também sem cueca, porque era esperado na versão dos 952. E que, de novo, esse Superman ali do Liga da Justiça Guerra e Trono de Atlantis era um Superman mais chatinho. E fora isso, também teve o Superman do Injustice, que no primeiro game tem dois visuais, um sem cueca, que é meio que o início dali da transformação dele para começar a ficar do mal, e quando ele tá do mal mesmo, que daí ele tem uma cueca um pouco estranha, não é uma cueca tradicional, aquele design é horroroso. Mas o ponto é que muito do material de divulgação do Injustice era o Superman sem cueca também. E o Superman do Injustice é até mais polêmico que o Superman do Snyder. Alguns anos depois saiu o Injustice 2, e aí sim, esse Superman ainda assim sem cueca. Então vejam, o que eu quero chegar é que se criou uma antipatia pela cueca, porque as versões que estavam sendo feitas desses Supermans, que consequentemente não tinham cueca, não eram tão boas assim e fugiu muito, né, do que alguns fãs queriam ver num Superman, um Superman mais clássico. E por causa disso começou uma associação,
que o Superman, para ser o Superman clássico, o Superman legal, o Superman da esperança, o Superman em cima da humanidade, não sei o quê, tinha que ser o Superman com cueca. Enquanto que o Superman sem cueca sempre estava sendo associado a esses Supermans polêmicos. E por causa disso, eu acho que o conceito do Superman sem cueca meio que virou uma vítima dos produtos que era colocado ali. Mas não é como se não tivesse um ou outro Superman sem cueca que não fizesse sucesso. É o caso, por exemplo, do Superman do Rebirth, do início da saga do Rebirth. E era a run do Peter Tomasi, uma run muito boa do Superman. Eu acho que até dá pra dizer que é excelente, que retoma a questão do John, retoma a questão da família. Cria um novo status quo ali do Superman, que eu acho bem mais legal que o status quo pós-crise. E mesmo assim, mesmo aquele Superman sendo muito bem escrito, o pessoal ainda incomodava dizendo que o visual não estava completo, porque não era o Superman, que tinha que ter a cueca. E assim, ó, eu acho que realmente esse negócio do Superman sem cueca, ele deu um pouco de azar, assim, porque teve muitas coisas seguidas de Supermans polêmicos sem cueca. E quando você tem, na sequência, Superman sem cueca e Superman que é polêmico, o pessoal que é mais fã apaixonado olha pro passado, não tem como. E o passado do Superman, praticamente todas essas versões dele é com cueca. O máximo que você pode dizer é aquele traje que absorve a energia do sol quando ele voltou à vida, que era todo preto lá, não tinha cueca. Aquele uniforme caía mais na estética dos quadrinhos dos anos 90 da Image Comics. É que é tudo massa velho, exagerado, e o Superman acabou caindo nessa fase aí também. Mas foi uma exceção. Dentro do grande escopo do Superman, até 2011, ele sempre esteve com cueca. Uma outra vez importante que a gente viu o Superman sem cueca foi aquele Superman ditador do mal que aparece num episódio do Animated Series. Ele não tem cueca, mas ele também tá com um uniforme completamente diferente. Um outro Superman que não tem cueca é o Superman do Lords da Justiça. E bem, aí você já começa a ver um padrão, né? Sempre que um escritor quer fazer um Superman mais badass, ou mais sério, ou talvez até mais pro lado do mal, eles acabam optando por um Superman sem cueca. Então todas essas versões alternativas do Superman sem cueca foi entrando no imaginário das pessoas, né, de que o Superman sem cueca é ruim, ou é um Superman, né, moralmente degradado em comparação ao Superman com cueca, que é o Superman perfeito. É por isso que eu acho que hoje tem muita resistência do Superman sem cueca. E claro, depois teve o Superman Tyler, esse sim sem cueca, que talvez seja uma grande referência do Superman sem cueca. Mas se você for olhar ali nos comentários do traje do Superman, do Tyler, todo mundo pede ele pra ter cueca. Ah, Gabriel, mas no Superman Legacy, o que você acha que vai acontecer? Assim, ó, pra tentar dizer isso, a gente tem que começar a pensar como James Gunn e entender a responsabilidade que ele tem na hora de fazer um filme do Superman, porque ele tem total noção que esse filme tem que ir bem na bilheteria. Ele tem que fazer tudo absolutamente certo. E eu acho que ele sabe que ter ou não a cueca, infelizmente, é uma discussão importante que tem. É por isso que quando ele tá no Twitter, ele faz essas frases um pouco enigmáticas, porque ele não quer menosprezar as versões do Superman que não teve cueca. Porque assim, ó, eu acho isso muito legal. Eu gosto das pessoas que tentam, né, fazer alguma coisa diferente, um twist um pouco diferente para tentar atualizar, mesmo que se corra riscos e no final não seja tão icônico como ter a cueca. Mas as pessoas ali responsáveis pela arte, pelo design, pelo traje, eles precisam tomar decisões e é legal que eles estejam tomando decisões que são arriscadas. Na minha opinião, ele quer e vai fazer um traje com cueca. E é o que eu quero ver também, com cueca. Mas não porque eu acho que, mas porque o Superman sem cueca não é o Superman que tem que ter a cueca. Não, eu só quero ver ele com cueca porque o último foi sem cueca. E agora eu quero um pouco mais clássico. Sei lá, se esse mesmo Superman tiver um segundo uniforme, talvez coloque ele sem cueca. Talvez faça o Superman de Grant Morrison lá, que usou uma calça jeans nos primeiros anos dele como Superman. Cara, não sei, mas eu gosto que mexam com o personagem. Eu não gosto quando deixam um personagem de HQ muito tempo parado sem mudar nada sobre ele. Porque tem que mudar, tem que arriscar. Porque mesmo errando, mesmo que você não faça um visual tão icônico, você explora as possibilidades, tanto visuais quanto negativas de um personagem. Porque ele ter a cueca não deveria ser assim uma discussão tão importante. O que realmente importa é a cor do uniforme, o símbolo, a capa e acima da questão visual, a questão da personalidade. Das ações ali do dia a dia e tudo mais. Isso pra mim é bem mais importante e é o que eu vejo na frase dele. É só que pras pessoas é muito importante. Eu digo isso no caso do Marcelo. O Marcelo não vê Superman sem a cueca. Eu consigo ver. Tanto é que uma das minhas HQs favoritas é essa do Peter Tomasi
E o Superman não tem cueca, e, tipo, não interfere em nada o quanto que eu gosto da HQ. E claro, também tem aquelas pessoas que acham que ter a cueca é brega, ao ponto de que qualquer adaptação live action com cueca, o negócio não funciona ali, perde toda a credibilidade. Pô, isso eu discordo demais, assim, eu acho que dá pra totalmente fazer um Superman live action com cueca absolutamente funcional. O Christopher Reeve teve cueca, Superman Brandon Routh teve cueca, recentemente o melhor uniforme com cueca que eu acho que já teve do Superman foi o do Brandon Routh, ali no evento da crise da CW, e poxa, ali, pessoalmente, eu acho um uniforme quase perfeito do Superman. Não acho brega esse uniforme só porque tem a cueca vermelha ali. Por outro lado, as pessoas que argumentam, né, a favor da cueca, ficam dizendo que quando não tem cueca, fica parecendo muito azul e não tem aquela quebra de cor no meio. Se você colocar um cinto amarelo ali, bem no meio, bem chamativo a cor, vai quebrar o visual ali, eu acho que também vai funcionar. A ausência de um cinto, na verdade, é a minha crítica maior com o traje do Homem de Aço, que não tem um cinto, é só uma coisa só, tem umas flechas que vão apontando pro meio, assim, que assim, ó, eu não acho tão legal. Se tivesse um cinto ali, como o Tyler tem, acho que ficaria bem melhor pro uniforme do Homem de Aço. Então, eu sinto que as duas versões, com ou sem cueca, podem funcionar. Eu quero lembrar também que quem tá fazendo os uniformes do Superman Legacy é a Judiana Makovsky, que já fez vários uniformes do James Gunn em filmes da Marvel, né? Guardiões da Galáxia, também Vingadores, e fez os uniformes do Esquadrão Suicida. E ela é super talentosa, também fez o figurino dos Jogos Vorazes, que tipo, é um dos destaques dos Jogos Vorazes, é o figurino do pessoal lá dos Jogos Vorazes. E ela nunca fez um visual de super-herói com cueca. Poderia, mas não fez. E se ela fazer um design e entender que não tem que ter cueca, eu acho que ela vai estar coberta de razão também. Não vai ter motivo pra... eu vou odiar o Superman Legacy porque fizeram um Superman sem cueca. Sabe, o pessoal tem que entender que essa é uma possibilidade também. Ninguém vai chegar lá e fazer um Superman de bermuda e chinelo. Os elementos clássicos do Superman com certeza vão estar lá. Capa, S, azul e tal, vai ter. Mas o pessoal tem que entender que a cueca é um assunto mais delicado. O exemplo disso é que o James Gunn fez uma enquete uma vez no Twitter dele, mas só teve muito voto. Eu pensei que todo mundo ia votar a favor da cueca. Jurei que ia ser uma lavada, assim, 80% a 20%, mas a verdade é que não foi. Foi tipo 60 a 40 a favor da cueca. Então só tem muita gente que não gosta da cueca. E faz parte. Eu prefiro com, mas não me importo de não ter. Eu me importo com a tonalidade do azul, eu me importo com o símbolo do S e eu me importo com a capa. E isso sim eu me importo. E eu me importo também com a franjinha do Superman. Tem que ter a franjinha. A franjinha é mais importante que a cueca. Mas é muito mais um nitpick meu. Eu tenho noção que é um detalhe desnecessário você visar um visual já... tem que ter a franja ali, senão não é o Superman. Pode não ter a franja. O Tyler não tem a franja. Tudo bem não ter a franja. Mas de preferência pode ter. E de preferência com a cueca. Mas se não tiver a cueca, tudo bem também. Tudo bem. O ponto é que a gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento do uniforme do Superman Legacy. Talvez ali com as artes conceituais fique bonito com a cueca, mas daí na hora de colocar o uniforme não fica. Eu acho que dá pra fazer com. Aqui, ó, tem até esse exemplo aqui desse uniforme que tem na internet. Mas se no final não tiver... Cara, é uma decisão criativa que não afeta tanto o filme. Mas enfim, isso aqui é só minha opinião. Se vocês acham que tem que ter cueca, comenta aqui. Se vocês acham que não tem, comenta aqui também. E beleza, agora vamos falar sobre Superman e Lois. A série foi renovada para a 4ª temporada. A informação é do site Deadline, que também foi confirmada pela própria CW, de que Superman e Lois vai ter uma 4ª temporada de 10 episódios. E que isso daqui só aconteceu depois de uma extensa negociação com o pessoal da Warner. Ou seja, foi a CW que renovou. Com certeza teve algum tipo de concessão da Warner ou da DC para eles conseguirem renovar Superman e Lois para mais uma temporada. A sensação que eu tinha é que a Warner queria que Superman e Lois fosse renovado pela CW para que eles não se envolvessem tanto financeiramente tendo que assumir a série, né, por uma temporada inteira e os custos gigantes lá que ela tem. Mas com a CW renovando, esse custo para a Warner é bem menor. E quando eu digo concessão, é que pode ter tido um tipo de negociação para a Warner talvez ceder algum tipo de conteúdo que ela vai produzir para poder passar no canal da CW. É o que eu apostaria que talvez tenha acontecido. Agora, infelizmente, nem tudo é perfeito, porque essa renovação veio com a informação de que vai ter cortes no orçamento para a 4ª temporada. A gente sabe, né, por cima, que cada episódio de Superman e Lois custa 5 milhões de dólares. Não se sabe para quanto que esse orçamento vai cair para cada episódio, mas deve cair um pouco esse orçamento. Até por isso que vai ter um número de episódios reduzidos. A gente vai sair de 13 para 10. No final vai ser bem parecido com o que eu falei uma vez aqui,
que era melhor reduzir o tamanho de uma temporada e manter mais ou menos o custo por episódio parecido, né? De 5 milhões, talvez 4 milhões, e aí talvez nem seja perceptível a queda do orçamento. Eu, pessoalmente, até acho melhor uma temporada de 10 episódios do que de 13. Essa mesma terceira temporada do Superman foi muito boa, melhor temporada de todas, mas ainda assim dava pra ter tirado 1 ou 2 episódios, sabe? Ter tido 10 episódios tranquilamente. Eles teriam muito mais orçamento para trabalhar nos episódios. Mas é aquele negócio, né? Tem 13 porque é como funciona a TV aberta nos Estados Unidos. Eles se importam muito com a quantidade de episódios por temporada. E a melhor coisa dessa notícia é que, ok, Superman e Lois não vai terminar num cliffhanger. A gente sabe que essa terceira temporada vai terminar com alguma coisa em aberta e seria muito duro terminar a série sem ter um encerramento decente. Que bom que vai ter essa quarta temporada e que bom que eles vão poder encerrar a história do jeito que eles querem. Talvez não com o orçamento dos sonhos, mas com certeza muito melhor do que encerrar num cliffhanger e a gente nunca mais ficar sabendo o que iria acontecer com esse Superman. Olha, que bom, deram juízo na CW e conseguiram renovar. Porque olha, eu tava com muito medo que eles iriam cancelar Superman e Lois e manter Gotham Knights. Eu tava com muito medo. Que bom que não aconteceu isso. Que bom. Agora, quanto ao Gotham Knights, o que eu posso dizer? Eu não fico triste com essa notícia. Nunca achei grande coisa de Gotham Knights. Olha, eu acho que assim, ó, em nenhum momento essa série se encontrou. Talvez não seja a pior série da DC. Eu acho que é. Eu acho que até Aves de Rapina, lá dos anos 2000 da CW, é melhor. Mas a série tinha uma certa audiência e tinha algumas pessoas que gostavam de assistir. E talvez numa circunstância normal, até fosse ter uma segunda temporada. Mas do jeito que tá a CW, na crise que tá, eu imagino que renovar Superman e Lois já seja um super esforço financeiro para conseguir fazer esse negócio acontecer. Então, uma série tinha que ser sacrificada e que bom que não foi a que eu queria, foi a que eu não gostava. Então eu não fico triste com isso. Agora, eu fico pensando assim sobre o legado de Gotham Knights. Porque a gente lembra da série de Gotham, até com certo carinho. A gente lembra das séries do Arrowverse, que tinha ali a questão do orçamento, um negócio meio questionável, mas estava dentro de um universo próprio, né? Tinha a historinha deles ali. Agora, o Gotham Knights, coitados, eles não tinham nada, nada. O Batman morreu de um jeito patético, não dá pra usar os personagens principais. Assim, é um negócio desastroso, né? Não deu certo. E se hoje a gente já vê essa série assim como qualquer coisa, imagina daqui a 15 anos, quando as pessoas olharem pra trás, lá na página de Wikipédia da DC, de séries que já teve pra televisão, e vai estar ali, ó, Gotham Knights, 3 episódios, cancelada a primeira temporada. É um legado patético. Patético. Por isso que eu acho que as pessoas vão lembrar do Gotham Knights como a pior série da DC. Pelo menos a série da Aves de Rapina, né, que no Brasil se chamava Mulher Gato, tinha o Mark Hamill lá, eles reproduziram a piada mortal. Pelo menos aparecia o Batman numa cena lá, vestido de Batman. E esse daqui era uma máscara de fantasia do Batman comprado numa loja de brinquedo, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, é uma notícia pra comemorar, né? Superman e Lois, quarta temporada, adeus, Gotham Knights. Tô feliz. Mas eu acho que é isso daí por hoje. Por favor, comentem aqui sobre a questão da cueca do Superman e sobre isso daqui de renovarem Superman e Lois. Não é, gente? É isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo sobre a polêmica da cueca do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.